Eu sou Ivo Miranda e estou aqui mais uma vez para apresentar o programa Por Detrás das Máscaras. Trago-vos aqui 3 convidados fantásticos e hoje vamos conversar sobre a importância dos eventos e conteúdos para o público infanto-juvenil e a sua importância. Trago para esta conversa estreante Tio Didinho e Quanja Soares. Bem-vindos ao Diário do Mar. Obrigado. Vamos falar sobre conteúdos e a importância dos eventos para a criança. Vou começar com o estreante. Eu sei que tens uma grande relação com o público infanto-juvenil, embora trabalhes no teatro e também com a arte circense. E acho que a arte circense tem essa componente de que é para a família, né? Yeah. Mas é muito também ligado ao público infanto-juvenil. Diz-me quando é que começa essa paixão por trabalhar conteúdos para crianças, esse teu processo de investigação, de pesquisa e de conexão, acima de tudo, com esta audiência. Na verdade, começa um pouco quando eu começo a ter noção do público que eu tinha, assim, em excesso, a massa, a maior parte do público. A minha companhia está no bairro de Mavalane e nos subúrbios, os mais adultos, mais crescidos, tinham outras diversões, outros entretenimentos, um pouco mais adultos, as barracas. Então, quando fazíamos eventos na comunidade, o público que aparecia era crianças, mas nós tínhamos aquela coisa em mente, qualquer criação, qualquer inspiração, Romeu e Julieta, pensávamos sempre peças para adultos, mas o nosso público era criança. Então chegou um momento que vimos que, aqui parece que estamos um pouco violentos, começamos a ver que temos aqui no público criança, começamos a procurar o que é que nós podemos oferecer às crianças para as crianças. Então foi aí que começamos a tentar trabalhar os contos, assim, um pouco mais antigos, mais para crianças. E eu fui pesquisando um pouco mais, acabei chegando no Centro Cultural Franco-Moçambicano, onde aprendi lá disciplinas de circo, malabares, pernas de pau, magia, palhaço. Então vi que aquilo eram ferramentas muito úteis para adoçar um pouco mais o trabalho que nós já vínhamos fazendo. Então foi por aí, foi um processo que iniciou por aí 2011. Até hoje é uma coisa que continua, porque ainda vamos pesquisando e pesquisamos mais. Muito grato. Tio Didinho. Ora, viva! Como está? Melhor não podia estar. O Tio Didinho é daquelas pessoas que, acima de tudo, embora apresentou um programa que fez parte da geração dos finais dos anos 80, anos 90, princípio dos anos 2000, são uma geração de jovens que se lembra do programa que passava numa televisão nacional e que tinha exatamente conteúdos muito próprios. Toda criança sonhava um dia ir fazer parte da plateia do Tio Didinho. Como é que o programa Pirlim Pim Pim surgiu? Muito bem. O programa surge, na verdade, um pouco na linha do que esteve a dizer a pessoa que estreou aqui o verso. O estreante. Eu venho de uma infância muito brincada e não quis matar esta criança que esteve sempre dentro de mim com vontade e gosto de brincar. E sempre fiz programas infantis, comecei pela rádio, aliás comecei na igreja, depois a Rádio Moçambique e mais tarde para a televisão. E fazia alguns sketches humorísticos, mais infantis e surgiu uma oportunidade um dia de fazer um programa infantil sozinho. E penso que ganhei um pouco a atenção e a confiança da televisão. Comecei a aparecer em vários programas, até que uma vez desenhou um programa que ficou 5 anos na gaveta. Envolvido esse tempo, chamaram e disseram: aquele teu projeto que escreveste, podes trazer de novo, porque já nem sequer sabia onde é que estava. Então fui buscar lá o Flash. Na altura o Flash, não sei se o Yuko chegou a ver, não usávamos Flash, mas era disquete, igual ao CD, mas era preto. Sim. Então eu tinha aquilo guardado, fui imprimir e entreguei.
E pronto, gravei o Berlim Pimpim, mas eu lembro-me que eu escrevi o programa sentado em casa num domingo, no jardim lá de casa, e disse, eu gostava, se eu fosse criança, havia de gostar de ver um programa com este perfil, com uma parte que fala dos aniversários, com outra parte que fala da importância da amizade, a outra parte que fala de dançar, que trata da dança, da parte cultural, e gostava também que houvesse a parte de canto e a parte de concurso entre famílias. E pronto, comecei a construir o programa e a proposta passou 5 anos depois, como tinha referido. E pronto, assim, na primeira gravação foi um uau, não é? Gravamos, nós fizemos a publicidade antes, lembro-me que a primeira edição foi gravada na Rádio Moçambique, no estúdio auditório. Fizemos a publicidade e quando cheguei lá, para minha surpresa, a fila das crianças começava do portão da Rádio Moçambique e subia para Vladimir Lenin. Eu disse, meu Deus do céu, onde é que eu ia meter essas crianças todas? E eram pais e crianças, como deve imaginar. E foi assim, uma sala abarrotada naquele dia, mas fiz o programa, era gravado, depois fiz o outro e gravamos acho que uma série de 4 ou 5 programas, só depois disso é que começamos a fazer transmissões. E foi assim que o Berlim Pimpim nasceu. Eu não tinha este corpo, era mais Quanja. Era mais fitness, era mais novo, tinha por aí 25 anos, olha a memória. E fui fazendo o programa. Hoje o programa conta com mais de 20 anos, infelizmente parou agora por causa da pandemia, não podemos ter as crianças no estúdio. E também passei a fazer o Berlim Pimpim por detrás da câmera, quis dar lugar aos outros jovens para conduzir o programa e, enfim, tinha que sair um bocadinho, deixar o nome e os valores que eu tinha transmitido. Então, muito grato. Quanja, uau, esta atriz lindíssima. Quanja, tu tens nos últimos tempos trabalhado especificamente com peças infanto-juvenil. Tipo, tenho visto os teus últimos trabalhos e todos eles estão muito ligados a este público. Quando é que isto surge? Quando é que esta preocupação surge? Quando é que o teatro infanto-juvenil te chega? Como é que começou tudo isto? Obrigada, Yuri. Olha, deixa-me dizer-te que eu sou da época da fase que o tio Didinho estava aqui a dizer, não é? Que é a fase de muito brincar. Eu brinquei muito, mas muito mesmo. Aquilo era de brincar mesmo. Então eu acredito que o conhecimento, ele surge através da brincadeira, sabes? Então eu, quando fui me dando por mim, percebi que são valores que não deviam ser deixados para trás, devíamos trazer para cá. Então, quando eu entro no mundo do teatro e depois vejo que havia uma necessidade realmente de se trabalhasse com o público infantil, decidi resgatar essas brincadeiras, esses jogos. E se for já ver, muitas das minhas peças, ou das peças que temos trabalhado nelas agora, infanto-juvenil, tem muita coisa da brincadeira, tem muitos jogos, Então, eu fui vendo que realmente havia essa necessidade de trabalhar um pouquinho do brincar, trazer esse brinquedo no infanto-juvenil. Hoje em dia, as crianças, infelizmente, brincam mais ao telefone, não tem essa componente daquelas nossas brincadeiras. Então, eu trago mesmo aqueles jogos passados, brincadeiras, é uma coisa que tem ajudado muito para a construção daquilo que é o pensamento infantil hoje em dia, que ajuda com que a criança veja o teatro, brinque e construa em si um pensamento, uma ideia através do que vê, do que aprende, do que brinca também. Fantástico. Muito grato. Gostei muito de como vocês começaram a introduzir-se, como falaram, mas tenho algumas reflexões que eu gostaria de fazer. Vou começar com o estreante. Nós todos estamos conscientes que trabalhar com crianças é sempre muito difícil. Porque eu, quando trabalho com uma criança, estou a formar o futuro jovem, o futuro político, o futuro presidente, a toda uma gestão. Como é que tu, nas tuas peças e em todo o teu trabalho,
preparas o conteúdo, como é que é pensar o tema? Como é que esse tema é pensado? Tipo, esta peça, vamos falar sobre isto. Este espetáculo de circo é pensado sobre... Como é que são os conteúdos? Como é que é esse tocar o conteúdo? Essa foi uma das grandes dificuldades que tivemos, assim, como grupo, no início. Montamos, tem uma peça que chamava de Cupanga. Tínhamos personagens que eram crianças, mas o conteúdo não era para crianças, não era infantil. Então, chegava no início era isso, peça de crianças, basicamente temos crianças lá. E nosso teatro, nós aqui, quando pensamos um pouco na arte, pensamos um pouco mais daquele lado dolorido, um pouco mais, vamos puxar mais a dor, a tristeza, a fome, sempre, e pensamos que, inicialmente, se tocar uma coisa de uma forma um pouco mais dramática, a coisa vai animar um pouco mais, colocar uma criança a sofrer um pouco mais. Foi uma das falhas que nós tivemos um pouco no início. A criança, pensando, eu sou mais do gueto, fora da cidade. Achas que isso é uma falha? Achas que as crianças não têm que lidar com essas sensações, com o drama, com a tragédia, com a dor? Devem, só que o que acontece? Eu estava a dizer, sou do gueto, né? Então lá, as crianças já vivem um pouco isso. Se não temos o entretenimento, a vida das crianças já é isso. Então, se nós quisermos trazer alguma coisa, pode trazer algo que fale, por exemplo, de fome. Se falas de fome, vai envolver um pouco partilha ou egoísmo. Então, mas podes trazer isso aí de uma forma um pouco mais divertida, um pouco mais... um pouco mais animada para a criança. Depois aparece o que é mais animado para a criança. Porque chegou um tempo que tens que sentar e ver... Há filmes ou bonecos que quando eras crianças gostavas. Mas agora que és adulto, achas ridículo tu sentares e te entreteres com aquela coisa. Ver os bonequinhos a saltar, quando passa a ver aquilo, como é que eu ia te sentar assim? Essa mentalidade que temos, que é bem diferente entre adulto e criança. Então, o jogo, o maior desafio é pensar como criança, porque nem tudo que agrada a criança é o que agrada o adulto. É uma coisa um pouco boring para o adulto. Então, como chegar lá? Então, para nós, começamos a pensar, o mais importante, talvez, é trazer essa coisa, aliviar. Porque a criança, vamos dizer assim, as nossas crianças têm muitas dores. Então, talvez essas peças um pouco mais sérias, tínhamos que trazer um pouco para adultos, para eles perceberem que a criança está a passar aquela dor e talvez sentirem-se tocados. A dor daquela criança faço parte daquela dor, então talvez tenha que fazer alguma coisa para mudar. Temos poucos adultos que sabem brincar com crianças. Vamos dizer que todos adultos agora, um bom adulto devia saber brincar com crianças. Talvez adolescente, porque quando estás na adolescência, começa a dizer, eu não quero ser criança, brincadeiras de crianças não, mas quando ficas um pouco mais adulto, começa a te importar, a criança tem que começar, tem que estar bem. Então o bem da criança é o adulto descer, ir para lá e trazer essas coisas um pouco mais animadas. Então eu tive a sorte de envolver-me um pouco mais com o circo e lembrar-me dos jogos sempre, como eu já dizia, das atividades que nós tínhamos, porque as crianças de agora brincam assim nos telefones, TV, há muitos problemas que acontecem dentro das casas, que, como já desmanchar aqui, precisa dizer que crianças estão a sofrer, são vítimas. Eu trabalhei um pouco num projeto com crianças de ruas para tentar, em forma de teatro, treinar, tem associações que trabalham assim com crianças de rua para tentarem sensibilizar as crianças para voltarem para as suas casas. Durante aquele processo todo, as histórias que eu fui ouvindo das crianças, às vezes eu dizia, então vale a pena você ficar aqui, mano. Estás a ver? Vale a pena ficar aqui. Então, isso tudo, eu comecei a ver, eu vejo, são crianças que já não são crianças, estão muito agredidas, estás a ver? Então, a ideia é, vamos à força trazer uma arte que faça com que a criança seja criança, estás a ver? Então, é um pouco mais disso, porque são crianças adultas que temos, são forçadas a ultrapassar fases. Então, se temos aí um entretenimento, um teatro, um programa assim que lhes puxe para a criancice, melhor. Então, a ideia é basicamente essa. É muito duro para mim e para nós, assim como adultos, pensar como criança. É mais pesado o que pode vir a agradar a criança. Mas é sempre um jogo, um jogo de atualizar-se. Né? Porque a criança de ontem é exatamente a de hoje, como entrar naquele mundo e tal. Tio Didinho, o estreante falou muito da dor,
de como os direitos da criança são tão desprotegidos e é engraçado que não tem nada de graça, que até hoje nós temos que gritar os direitos da criança. Como é que é para o programa Tididinho, que foi esse programa que teve também esse papel de dar relevância aos direitos da criança, como é que foi esse exercício? Sentia nos anos 90, nos anos 2000 e hoje até 2021 que estes direitos começam a ser respeitados ou começamos também a regredir um bocado ou a esquecermos um bocado dos direitos da criança? Ok, vou reter a pergunta que acabaste de formular, mas gostava de ir para um ponto do que disse o meu amigo estreante. Eu venho de uma infância em que a primeira coisa que nos era ensinado a desenhar era uma arma. Não sei se... Sim, os adultos da minha idade devem saber exatamente do que eu estou a falar, porque nós saímos, eu nasci nos anos 70 e pouco depois houve a independência, eu já tinha para aí 5 ou 6 anos, então tudo o que nós sabíamos era que devia-se combater o colônio português e tinha que se falar do partido e coisas assim. Tínhamos educação política, mas era uma disciplina da escola, onde aprendíamos sobre a guerra, aprendíamos sobre as zonas libertadas, o que é que se fazia, e como é que se expulsou o colono daqui de Moçambique, e fazíamos desenhos de pessoas, soldados negros a matarem soldados brancos, e lembro muito bem como se isso tivesse sido feito ontem. De alguém disparar uma para não arma chorar. E para mostrar o alvo, punha-se um tracejado, né, a atingir outra pessoa e ia sangrar já. Então, é engraçado que até nos anos 90 ainda havia esses desenhos também. E desenhava-se nos muros, na cidade, nos bairros, por aí. Então, eu penso que depois houve a necessidade de desconstruir esta forma de construir uma sociedade. Permita-me esta brincadeira com palavras, mas e eu vivi nessa época, mas tive depois a sorte de ir à igreja, e a igreja começou a inculcar-me na cabeça outros valores, que afinal não é matar pessoas para se viver bem, é amar as pessoas, é respeitar a vida humana, valorizar o outro, e cresci um pouco à volta disto. E quando tenho a oportunidade de começar a desenhar programas infantis, transporto esses valores comigo. E depois encontro outra realidade, que é preciso dar exercício aos direitos da criança. E claro, diziam, a criança tem direito a B, C e D. Mas esqueciam-se muitas vezes, ou esquecíamos-nos, de que as crianças também tinham deveres. Porque até hoje, se eu encontrar uma criança e perguntar, digam-me lá 10 deveres, vai dizer 20. Desculpa, 10 direitos, vai dizer 20. Mas se disser assim, dê-me lá 3 deveres, não vai saber dizer nenhum. Então, depois começamos também a trabalhar nesta componente. Dos deveres. Sim, trabalhamos com os DDs, chamamos de DDs, direitos e deveres. Então, nos nossos programas, começamos a trazer esta parte de equilíbrio entre aquilo que devem ser os direitos, mas também os deveres da criança. E são várias as formas porque algumas pessoas perguntam, mas já, me explica lá. Porque sim, direitos são muitos. Direito de brincar, nome, família, de ir à escola, assistência médica, enfim, uma série de direitos. Mas deveres, mesmo os adultos não conhecem. Então, eu costumo usar um exemplo muito prático. Eu tenho um filho de 12 anos mais velho, mais novo por sinal, chama-se Kencil, e eu digo ao Kencil assim, sabes, Kencil, tu não podes, em momento algum, permitir que alguém toque uma parte do teu corpo e isso te incomodar. Tens que saber dizer que não queres. Então, estou a ensinar que ele tem um direito. Mas dentro do mesmo assunto digo, do mesmo modo, tu não podes tocar a parte de quem quer que seja, do corpo de quem quer que seja, a ponto de incomodar. Então, cuidado com a forma como tocas as pessoas. Não importa se é menino ou rapaz. Então, ensinei o quê? Que ele também tem um dever. Então, são várias as formas que nós, os adultos, podemos passar este conhecimento sobre direitos e deveres. É assim como eu trabalho, é assim como eu concebo os programas infantis. Ótimo. Quanja, eu acho hoje, e é uma opinião um bocado pessoal e da percepção que tenho,
que hoje o mercado do público infanto-juvenil é um mercado. Eu costumo dizer, é um mercado. Toda a gente quer uma peça para crianças, os centros culturais querem, há festas para crianças, contratam-se artistas ou pessoas que trabalham com estes públicos. Mas até que ponto é que este mesmo mercado não tem consciência de que estamos a trabalhar com um público tão difícil e também tão honesto? Porque a criança, quando não gosta, não gosta. Bom, é assim, realmente estamos numa época em que todo mundo quer uma festa animada, quer pessoas para animarem as suas festinhas e se esquecem realmente que esse público é exigente. É tão exigente ao ponto de que se não gosta, porque eu estava a dizer, eles realmente quando não gostam, não gostam. E as crianças hoje em dia, elas têm essa liberdade de dizer eu não gosto de palhaço, por exemplo. Muitas crianças que hoje em dia dizem que não gostam mesmo de palhaço. Mas do meu tempo só chorava. Tinha colorofobia. Aversão, muitas cores. Então, para teres de conceber um evento desses e dizer ok, eu tenho que agradar a criança ou ir de acordo com aquilo que nós esperamos que a criança venha a consumir. Porque muitas das vezes os pais querem o quê? Querem animação. Querem que as festas estejam animadas, porque na festa do meu filho teve isto, teve aquilo, mas eles não param para olhar o que essa peça de teatro passa para as crianças, o que esse evento todo está ali para passar para quem não estão preocupados com o conteúdo. Então isso é preocupante realmente. Eu parto do princípio que os centros, as pessoas que encomendam esses trabalhos deviam primeiro parar para olhar para os conteúdos, o que essa peça tem, o que ela traz, o que isso vai mudar na vida das crianças. Então eu parto do princípio que o mercado tem que parar para pensar isso, não é só consumir, só trazer as coisas para as crianças consumirem. Mas eu acho que os pais têm uma tarefa importante, Sim, acho que já sim, tinha sim, terminado sim, de falar. sim. É assim, eu sou promotor de eventos infantis. Sim. Então, várias são as vezes em que eu proíbo os meus DJs de tocar música que não seja infantil quando eu estou a fazer uma festa. Não aceito. Eu entrego música infantil, mano, do princípio ao fim, toca esse tipo de música. Mais tarde, quando já chegar a parte da noite, as crianças já estão meio cansadas, pode tocar música adulta. Mas, de repente eu apareço na festa para fiscalizar, encontro música adulta a tocar. Eu digo, mano, afinal, o que é que nós combinamos? Acho que o papai da criança que disse para eu tocar diz que a minha criança gosta de Mr. Bao, desculpa, nada contra Mr. Bao, até gosto muito. A minha criança gosta de Lisa James, a minha criança gosta deste ou daquele. Eu digo, mas o senhor chamou-me para eu fazer a festa da sua criança, não deixa que eu faça a festa para as crianças. Se tem pula-pula, tem palhaço, tem bonecos da Disney, tem todo aquele aparato infantil, por que a música não pode ser infantil? Então os pais pecam um bocadinho, ou mandam até tocar a música que eles gostam na festa do filho. Sim. E não dança. E manda a criança dançar. Adultizar a criança. Exatamente. Então eu penso que aqui os nossos papás, e tem um episódio que eu contei, eu fazia preços assim, digamos, era quase que oferta, bastante amigável, nem queria usar isso. Para eu me fazer presente numa festa de criança, porque eu gosto muito de fazer coisas para criança. Então, mas um ilustre pai, uma vez, pede-me o número do ilustre artista que nem sequer canta conteúdos infantis. E eu tinha apresentado o meu preço, que não era nada, não vou dizer, mas era mixórdia, era para poder pôr combustível no carro e poder chegar a casa e voltar para casa, exatamente. O pai disse, mas esse eram 2.500 meticais, vou dizer. Okay. Então o pai disse, mas vai perceber, depois vai perceber. Depois o pai diz assim, desculpa, tens o número do fulano, do X? Eu digo, sabe que eu gostava de tê-lo na festa do meu filho? Eu disse, sim, ok, tudo bem. Deu um número ali mesmo, ligou para o artista. Desculpa, deu um número teu Didinho, gostava que estivesses cá e tal. Para quanto é que é? O ilustre disse 10.000 meticais. Ok, está fechado. Ei,
Ei, Como está fechado? eu disse ao pai, sabe o que acabou de fazer comigo? Acabou de agredir o meu espírito. Eu disse 2,5, o senhor pediu desconto. Este aqui vem ficar 20 minutos, 4 músicas, vai embora. Vai pagar 10, não pediu nem desconto nem nada. Eu vou ficar na festa do seu filho das 13 às 19, hein, a entreter os seus convidados, dos seus filhos. Está a dizer que 2.500 é muito, pediu desconto, esse vai ficar 20 minutos e pensa que está bem? Ok, vamos fazer assim, vamos trabalhar assim. De facto veio o Lustro lá, cantou, foi embora. Eu trabalhei feito maluco naquele dele, teve que limpar, descansar. Eu disse, não, come um bocadinho, não, vim aqui para uma criança. Então, no dia seguinte, naturalmente, cheguei a casa, pus 10 mil também na minha tabela de preço. Quer, trabalho. Pago. Não quer, deixa. Bom. Não, mas talvez só aproveitar um pouco esse ponto. Eu acho que o problema é um pouco grande. Talvez seja muito importante também esse debate, porque eu estava assim analisando, não temos produto para crianças, infelizmente. O que é que vamos... Ok, o pai quer que toque música infantil, o que é que vamos tocar? Vamos procurar músicas de Eliana, assim, assim. Aqui não temos músicos que fazem coisas. As crianças, podemos dizer que estão a ser violadas, não temos nada para crianças. Temos agora um pouco de movimento teatral, temos poucas pessoas como o Tididinho que têm animado, criado projetos assim para crianças, mas fora isso, não temos música para teatro. Noutros países, crianças começam a aprender a ler. Pessoas começam a aprender a ler ainda crianças. Por quê? Porque tem livros para crianças, banda desenhada. Exato. Você encontra pessoas viciadas na banda desenhada, mas não temos... porque no final das contas, vamos passar todos a mesma informação, tanto para adultos, assim como para crianças. Saibam partilhar, saibam amar, saibam não fazer guerra, mas o problema é compartilhar essa informação. Nós não temos como agora, não estamos a produzir informação para crianças, estamos a dar música para adultos e crianças vão entrando aí. Eu concordo, mas a minha grande questão, e isto é para todos, é um mercado e há quem compra. E estamos todos de acordo, há quem compra, bem ou mal, há sempre alguém que compra. Mas a minha grande questão é, como é que nós resolvemos tudo isto? Porque como o Tididinho trazia aqui, né? Eu me recordo também, nos anos 2000, havia um projeto que eu achei super interessante que chamava Arma Não Anima. Okay. Porque todos os rapazes tinham uma pistola em casa. E se recordarem, tínhamos uma pistola d'água ou aquelas até bem parecidas com as AKM. Isso usava para assaltos. E usou-se, exatamente. De papaieira. Mas são projetos que chegam e depois desaparecem. Mas estes problemas nós continuam. Hoje, por exemplo, estamos aqui a discutir que estas crianças, hoje são as crianças que vivem nos smartphones, que estão muito mais adultizadas, né? Que até as músicas, o conteúdo daquelas músicas tem muito a ver sobre a fase adulta, sobre o namoro, sobre a traição. As crianças cantam aquilo com tanta propriedade. Tanta propriedade. Então, a minha grande questão que é a provocação que vos quero colocar. Como é que nós, que trabalhamos para este público, e também porque estas crianças consomem. Há o pai que concorda que esta criança tenha acesso a este tipo de conteúdos que não é propício para a sua faixa etária. Como é que a gente resolve isto? Estreante. Eu acho que... Gostei Não, isso é pesado. É assim, nós, assim como artistas, acho que devíamos nos concentrar em produzir mais produtos para crianças, porque temos público que está com muita sede para ter essas coisas. Só para receber isso não falta. Moçambique tem muitas crianças. Então, se nós conseguirmos investigar mesmo coisas que Quero chegar aonde é que você quer chegar? Adorei essa pessoa. Também são mais crianças. Sim, não, sério. E o público, como eu estava falando do mercado, o público consome aquilo que o artista tem um poder. O que o artista produz, vai lançando assim, dá, o público vai consumir. Então, se nós produzirmos mais, as crianças vão consumir. Então, como pais,
epá, vamos tentar estar um pouco mais próximos das crianças. É claro que é um pouco mais complicado, porque eu estou a sair assim, chego um pouco cansado, um amigo me convida, vai lá, barraca, estou aí, chego, já estou cansado, não tenho nem tempo para estar com a minha criança. Por isso, às vezes, procuramos só uma pessoa assim para estar. Então, conseguimos fiscalizar um pouco mais a criança, estamos aí propor coisas para a criança assim, da idade dela. Vai ser uma coisa assim, é nossa responsabilidade, é uma coisa mais que importante, é um dever nosso. Tio Didinho, qual é a solução aqui? Eu penso que a solução está aqui nesta sala também hoje, né? Promovendo este tipo de debate, de conversa, mas no tocante à minha forma de trabalhar, eu comecei mesmo por banir música adulta nos eventos que eu faço, mas também bani música adulta nos programas infantis da televisão, porque, se lembram, por Lim Pim Pim passavam artistas adultos a cantar conteúdos adultos. Sim. Depois começamos a pedir aos artistas que trouxessem uma música adulta, mas também uma música infantil. Não ouviram o apelo, dissemos não, tragam só música infantil. Eles, como quisessem aparecer, tinham que inventar alguma coisa infantil. E depois começamos já a pedir aos pais também, ao ensaiarem as crianças em casa, ou que fosse música religiosa, podia até ser portuguesa ou brasileira ou qualquer outra nacionalidade, mas que fosse infantil. Os últimos por Lim Pim Pim eram feitos mais ou menos nesse formato. Mas também, se voltar por Lim Pim Pim, e estamos a pensar em outras coisas também, a produção de talentos de música infantil, mas que sejam as crianças a cantar conteúdos infantis e que não seja aquilo que esteve a dizer o estreante e o que pronto, questionou um bocado. Não vamos trazer. Lembra-se de Pétalas Amarelas, como apareceu e cantavam, era criança triste, criança sem pai, depois assim, daí criança sei que, a guerra e as crianças, era tudo negativo. Nunca cantamos criança flor, criança música, criança alegria, criança céu, criança... Então nunca fizemos, foram poucas músicas que foram feitas, mas era tudo vamos fazer música. Música infantil de verdade. Música infantil. Deixar que as crianças produzam seus próprios conteúdos. São muitos jovens que têm aparecido, tem a Nurkia, não sei se conhece a Nurkia. Nurkia está a fazer um trabalho belíssimo. Ela está a fazer música infantil e sempre que podemos nós apoiamos a Nurkia, dando espaço para ela divulgar o seu trabalho. Eu penso que nas televisões também, nós que fazemos televisão, temos que abrir espaço para que sejam divulgados valores e conteúdos infantis. Quanja. Bom, eu partilho um bocadinho do que o Tio Didinho esteve aqui a dizer. Não é? Temos que deixar as crianças produzirem, porque nós temos essa mania de querermos pensar por elas, mas nós temos que deixar elas também produzirem aquilo que é o conteúdo delas. Por acaso é o método que eu tenho usado, né, nas minhas peças de teatro, em que reservo um momento em que elas participam, em que elas são as protagonistas da história, que elas fazem parte daquela história. Então eu acredito que essa seja uma das soluções para tal. Muito grato. Vamos fazer uma pausa, não é? Vamos passar para o nosso quiz. Tenho algumas perguntas para vos fazer sobre cultura geral. É uma brincadeira simples, nada muito complexo. E vamos brincar um bocadinho. Vai lá, não nos deixe mal. Eu acho que não. Somos educadores. Vou passar a fazer a primeira pergunta. Que distrito em Moçambique produz o chá? Opção A, Angoche. Opção B, Angônia. Opção C, Gurue. Opção D, Montepuez. É para mim ou para todos? Para todos, cada um. Posso responder? Sim. Guru. Ficam todos com essa? Certeza? Eu odeio quando vocês acertam, mas está certo. A segunda pergunta. Em que província de Moçambique está o Trópico de Capricórnio? Opção A, Inhambane. Opção B, Gaza. Opção C, Sofala. Opção D, Tete. Inhambane. Didinho botou a opção A. Nós temos ainda Gaza, Sofala, Tete. Quanja, estreando.
Em que província de Moçambique passa o Trópico de Capricórnio? Em Inhambane, a caminho de Vilanculo. Tá. Ah, não pode ser em Inhambane. Só pode ser em Inhambane. Quem vai a Vilanculo não chega assim. Olha, essa pergunta só o Tididinho acertou Só é e está Inhambane. completamente certa. É mesmo esse caminho. Porque ele passou por lá. Mas vocês nunca foram a Inhambane, será que nunca foste a Inhambane? Há uma placa ali enorme. Ok, vamos à nossa próxima pergunta. Que fruto é usado para produzir a amarula? Opção A, Bebida. maçanica. Opção B, bebida canhu. Opção C, massala. Opção D, manga. Canhu. Canhu? Yeah. Quando se trata de bebida, a gente que... Completamente certo, canhu. A cidade de Maputo é conhecida como a cidade que... Opção A, a cidade que nunca dorme. Opção B, a cidade das acácias. Opção C, a cidade moderna. A cidade das oportunidades. É a cidade das acácias. Ah, essa acertaram todos. Mas as outras também acertamos. A canhão acertamos todos. Só demos espaço aos estreantes porque é a área dele. Ah, é? A produção na praia decide. A produção decide como vai pontuar isso. Respeitamos a praia dele. Então... Cada pessoa ganha o que acertou. Vamos à nossa próxima pergunta. Qual destes animais não pertence aos Big Five? Os 5 animais mais difíceis de serem caçados. Opção A, rinoceronte. Opção B, girafa. Opção C, elefante. Opção D, búfalo. Girafa. Os Big Five? Qual? O que não pertence. Ah, o que não pertence. Girafa. Girafa. Big Fives. Leão. Restaurante. Búfalo. Tá certo, sim. Faltavam outros animais, mas está certo, é mesmo a girafa. Agora vamos passar para as nossas perguntas um bocado mais rápidas. Estas não têm opção, vocês quando souberem, chutam. Como se chama a revista que partilha o seu nome com um tipo de avaliação escolar? Não percebi. Como se chama a revista que partilha o seu nome com o tipo de uma avaliação escolar? Essa revista tem o nome de uma prova ou alguma coisa que nós temos na escola. Principalmente no ensino primário e também no secundário. Já dei muitas dicas. Há uma revista. Existe uma revista com um prova. Yeah. Até disseste uma. Estranho está perto. Disse. Não. Já viste uma revista? Exame. Yes! Está certo. Exame. Que vergonha. Não sabia. Vamos à nossa próxima pergunta. Em que província fica o Parque Nacional de Gorongosa? Pedidinho. Então, posso não responder, certo? Não! Está certo. Estamos à espera de opções. Que cientista... Ah, ok. Não. Não há opções. Já não há Tá opções. certo, tá certo. Que cientista descobriu a gravidade? Ok. Há 3 malucos aí, mas eu acho que foi o... A lei da gravidade. Há uma escola até com o nome dessa pessoa. Galileu. Isaac Newton. Ah, Isaac Newton? Yes, Sim, Isaac Newton. Isaac Newton. Isaac. Acertaste, boa. Como se chama o vocalista e guitarrista da banda Rockefellers? O antigo, porque eles têm um nome. Xavier. É o Xavier, apresentador agora, né? Sim, ok. Mas diga o nome completo para ele. Ah, ele sabe. Olha, Xavier, eles não sabem. Pode ser um Mojane. Xavier Machiano. Ah, mexicano. Machiano. Machiano. Sim. Quantas camadas, a produção depois decide, quantas camadas atmosféricas existem?
Ok. Estratosfera, mesosfera. Acho que são 3. Acho que sim. 5. 5, certo. Ok. Que animal possui asas, mas não voa? Pato. O pato Avestruz. voa. Avestruz. Avestruz, sim. Por causa do peso, coitado. Não levanta voo. Muito grato por vocês terem vindo a este programa e é assim, coisas boas acabam rápido. Mas antes de vocês irem embora, eu gostava que vocês deixassem um conselho para os pais, para a sociedade e, acima de tudo, que pensassem numa questão de acesso. Porque, acima de tudo, eu acho que, por exemplo, nós temos muitos programas, mas há crianças que estes programas ou estas performances, estas músicas, tudo que é pensado não lhe chega lá. Estreante, queres começar? É por causa do nome. É porque estreias! Tu estreias tudo! Epá, para todos, eu acho que para todos nós, como moçambicanos, assim, como pessoas do mundo, temos que tentar deixar as crianças serem crianças. Tentamos trazer essa criança assim para o mundo e pensar nessas coisas todas de acessibilidade, porque nem todos têm televisão, podem ter acesso assim à televisão, nem todos podem ir à sala de teatro. Então, vamos nos unir todos, povo normal, para trazermos diferentes propostas para dar vida às crianças, porque as nossas crianças estão a sofrer e muito. Então vamos tentar olhar um pouco mais nisso e criar um jardim, enviar atores, músicos para fazer animações lá em Matas Quantala, onde tem crianças mesmo que estão a passar, crianças estão a ficar mesmo adultas. E nós pais vamos tentar aliviar um pouco a trouxa, chijumba que estamos a deixar assim nas crianças. Ok. Já que ele falou de várias camadas sociais, eu vou para aquela camada que tem acesso à televisão e outro tipo de eventos infantis. Seria até um convite para os produtores musicais, quando quiserem fazer um espetáculo musical, por favor, apostem em conteúdos infantis. Mas também queria falar para aquelas pessoas que participam de eventos, que vão lá trabalhar. Falo especificamente dos palhaços. Vezes sem conta, agora vimos palhaços em festas que vão lá, são palhaços simplesmente porque vestiram a roupa de palhaços, se comportam como palhaços. Não palhaços para animar, mas palhaços para, enfim, desencaminhar as crianças. Por já porque não brincam para crianças, não falam bem português, peço perdão. O estreante disse uma coisa muito boa. Houve uma aposta, acho que foi do Franco Moçambicano, dar formação. O que dizer numa festa infantil? Como dizer? Para que dizer? Está a perceber? E não se vê muito. Aparecemos aí em festas e os palhaços dizem coisas que nos chocam, magoam. E as crianças perguntam, mas o palhaço está a dizer, pai, não está correto, está a dizer palhaço. E nós dizemos, é porque é palhaço. Não, o palhaço não tem que falar mal português para animar uma festa, tem que falar bem. Então, por favor, um pouco de leitura ajuda. Muito obrigado. Palhaços, não temos palhaços, infelizmente. Não, temos temos pessoas que palhaços. se pintam Temos palhaços. e confundimos as coisas. Coisa. Bom, eu vou abranger as duas camadas sociais, tanto que tem sim ajuda todas. Vamos sim investir no conhecimento, na saber, vamos ler, vamos nos formar, claro, mas também nós, os fazedores, temos de ir até as crianças, temos de ir até elas precisam de conteúdos, construir conteúdos infantis, então nós temos de ir lá. Não vamos só esperar com que tenham televisão, tenham não sei o que vamos para além da televisão, vamos para os bairros, mas temos de ir lá, temos de ir nos comunicar com aquelas crianças que precisam. Muito grato. E é sobre comunicar que eu quero comunicar-vos a seguirem as páginas da VoCesNet e acompanhar este programa que é o Por Detrás das Máscaras. E palhaços, por favor, parem de ser palhaços, como disse o Tididinho, e vamos, acima de tudo, construir esta sociedade das flores que nunca murcham. Até para a semana e a gente se vê.